Obrigada. Okay. Muito bom dia a todos. Eu quero começar por agradecer ao Grupo Parlamentar a oportunidade que me dá de, muito sinteticamente, vos expor os traços principais da reforma da floresta, que é uma profunda reforma que este Governo vai encetar, a pensar não no próximo ano, não nesta legislatura, mas a pensar a longo prazo, a pensar no horizonte dos nossos filhos e dos nossos netos, porque é assim que se pode pensar a floresta. Como se lembram, no dia 11 de agosto, na sequência do ano trágico de incêndio que vivemos, o nosso Primeiro-Ministro anunciou ao país que, até ao final de outubro, o Governo apresentaria um conjunto de propostas para reformar a floresta. E incumbiu-me a mim e a mais 7 ministros para, nesse prazo de 2 meses e com o verão pelo meio, de proceder à elaboração desse trabalho. Foi necessário trabalhar muito arduamente, com um grande empenho de todos, portanto, o Ministro das Finanças, o Ministro Adjunto, o Ministro da Defesa, a Ministra da Administração Interna, o Ministro do Ambiente, eu próprio, não sei se já disse todos, mas se não, anda lá por perto, portanto, Finanças, Defesas, Maio, Ministro Adjunto, Ministro da Economia, Ministro do Ambiente, Ministro da Justiça e eu próprio. E assim aprovámos, no dia 27 de outubro, num Conselho de Ministros especialmente convocado para o efeito que teve lugar na Lausanne, um conjunto de 12 diplomas, a que se junta uma 13ª componente, na qual o Governo não quis tomar qualquer iniciativa, por respeito para com o Parlamento, uma vez que se trata da Lei dos Baldios, que está neste momento em discussão. Existem 4 propostas, que aliás as que emanam do grupo do Partido Socialista estão em plena articulação com o Governo, mas não nos pareceu curial estar a legislar numa matéria sobre a qual a Assembleia estava a pronunciar-se ao mesmo tempo. Portanto, o pacote de reforma da floresta serão esses 13 diplomas, os 12 do Governo, mais aquele que a Assembleia vier a... Eu vou passar aqui apenas uma breve apresentação para facilitar... Portanto, dizer muito rapidamente um pequeno diagnóstico, quais são os instrumentos de política que temos, quais são as linhas programáticas que pretendemos imprimir, que aliás estão plasmadas no programa de Governo. O que nós estamos aqui, fizemos em 2 meses aquilo que era suposto fazermos em 4 anos. E agora trata-se de passar à fase da execução, obviamente. Então, muito rapidamente, não sei se isto é muito pequenino para quem está no longe, não é? Mas, portanto, apenas para vos chamar a atenção que a área agrícola e florestal ocupa 70% do território, a área rural 91% e a população rural 1/3 do total. Enfim, foi sobre esta realidade que estiveram a refletir aqui antes desta intervenção. Pronto, aqui está a distribuição das principais espécies. Como podem constatar, o eucalipto, que é esta que está aqui a azul, portanto, tem vindo a ocupar largas faixas do nosso território e, digamos, submergindo o pinho. Neste momento, o eucalipto é suposto ter 812 mil hectares. Todos estamos convencidos que já tem bastante mais. Estes são os dados do inventário de 2010 e só depois da liberalização levada a cabo pelo Governo anterior foram instalados cerca de outros 40 mil. E estes 812 mil era a meta que na Estratégia Florestal Nacional estava prevista a atingir até 2030. O sobreiro que, enfim, eu honro muito de ter sido o Ministro da Agricultura, que no meu anterior mandato, o único período da nossa história em que a área do montado subiu, foi precisamente nos governos do Guterres, e, portanto, mantém-se estável, apesar de ter alguns problemas. O pinheiro bravo, que alimenta a indústria da madeira, está em regressão, fruto dos incêndios, que, como sabem, um pinheiro precisa de 40 anos para, digamos, ser cortado e ter utilidade económica, e a média e um pinheiro em Portugal vive em média 18 anos, porque em cada ciclo de 18 anos arde. E, portanto, é necessário também inverter esta lógica. Enfim, isto apenas... isto para perceberem que a área da floresta em Portugal é privada, contrariamente ao que acontece noutros países europeus. 92% é privada, 5% são baldios, portanto o Estado apenas tem 3% da área florestal, que é um pouco ao contrário do que sucede na Europa Central e do Norte.
E com esta nossa dicotomia do sul e do norte, não é? Como veem, a propriedade super fragmentada a norte do Tejo, como há pouco disse aqui a Lara, não é? Estima-se que 10 milhões de prédios têm menos de 1 hectare e provavelmente mais de 1 milhão deles não se sabe a quem pertence. Ora, é impossível gerir uma floresta com 100 metros, 200 metros, 300 metros, portanto, se não houver escala, não é possível gerir. E se não se gerir, não é possível proteger contra o fogo. Se não é possível proteger contra o fogo, o risco é muito grande, ninguém investe. Portanto, é aqui um ciclo vicioso, e é esse ciclo vicioso que nós, com este pacote legislativo, procuramos ultrapassar. Isto para dizer que, entretanto, o associativismo florestal foi progredindo. Hoje em dia existem 135 organizações de produtores florestal que agregam mais de 65 mil produtores, e existem mais de 160 ou 170 zonas de intervenção florestal, 179, portanto, que são fórmulas de associativismo para os proprietários florestais em conjunto, designadamente, terem planos de proteção da floresta, que envolve quase 1 milhão de hectares. Portanto, também não partimos do zero, e é esta realidade que queremos potenciar e que queremos acarinhar e aproveitar. Uma boa parte do território também já está submetida a planos de gestão florestal, portanto, quer dizer que há também uma preocupação com a gestão deste recurso, mas tudo isto não impediu que este ano tivesse acontecido a imensa tragédia que todos temos consciência e que fez com que a área ardida entre matos e povoamentos florestais fosse na ordem dos 160 mil hectares, uma área impressionantemente alta para um objetivo que está contemplado na Estratégia Florestal Nacional, que não deveria ultrapassar os 25 mil hectares. Portanto, e muito além daquilo que foram os dados da última década, que foram substancialmente mais baixos, mas que aconteceu o mesmo que em 2013 e em 2005, que foram os anos piores de todos, em que um conjunto de circunstâncias, temperatura e de umidade e de vento se juntam, e quando isso acontece e se multiplicam os focos de incêndio, é impossível, sobretudo numa floresta desordenada, como é, infelizmente, a nossa. Enfim, eu não quero o tempo, eu pensava que tinha do meio-dia à 1, mas já percebi que temos meia horinha, que é suposto acabar à 1, não vou perder, e vou passar, portanto, aqui é apenas para qual é a estrutura da produção. Como podem ver, portanto, sobretudo aqui está essencialmente o eucalipto, a cortiça, o pinho e uma parte muito importante que é a produção de serviços silvícolas, que emprega muita gente, que tem a ver com os alugadores de máquinas, com todos os trabalhos que é necessário fazer na floresta, que geram uma riqueza considerável. Este é o peso do complexo florestal, no Vado. Como podem ver, a silvicultura e as indústrias florestais, e aqui, quando falamos das indústrias florestais, a indústria sobretudo do mobiliário e a da celulose, que tem um peso extremamente importante, daí que a questão do eucalipto tem de ser gerido com muito tato, porque se não queremos eucaliptizar o país, também não queremos pôr em causa uma fileira que tem um peso muito importante na criação de emprego, na criação de riqueza e sobretudo, nas nossas exportações. Exportações, como podem ver, a floresta e o complexo florestal é largamente superavitária, quase em 2 mil milhões de euros por ano, enquanto o agroalimentar é ainda deficitário em cerca de quase 3 mil. Mas se juntarmos as duas coisas, portanto, o saldo é bastante menor, tem vindo progressivamente a diminuir, e o nosso objetivo, no que diz respeito ao agroalimentar, é equilibrar a balança comercial no horizonte de 4, 5 anos, o que significa que os dados que temos do crescimento das exportações, que só este ano, até agosto, cresceram mais 8% relativamente ao ano passado, estamos convencidos que é um objetivo que, parecendo à partida muito difícil, é passível de ser atingido. Eu passaria aqui por cima para
não estar a perder muito tempo e passava para o nosso pacote. Aqui os slides anteriores era basicamente de que instrumentos dispomos. Dispomos do PDR, cerca de 550 milhões de euros, e vamos ter no Fundo Florestal Permanente mais outras cerca de 70 milhões. Aliás, conseguimos neste orçamento um pequeno aumento através de 0,2 de cêntimo que no aumento dos combustíveis que vão reverter para o Fundo Florestal Permanente, o que nos permite ter cerca de 25 milhões por ano, o que quer dizer que teremos até 2020, 17, 18, 19 e 20, os próximos 4 anos, qualquer coisa para apoiar as florestas na ordem dos 600 milhões de euros, o que, sendo certamente sempre pouco, é uma verba considerável e suficiente para executar os objetivos que nos propomos. Agora, quais são então do que é que consta o pacote? Portanto, este pacote incide sobre 3 componentes: a gestão e o ordenamento da floresta, a titularidade da floresta e a defesa da floresta. A primeira questão é a questão-chave. Isto é, se temos um problema do minifúndio, é preciso gerir profissionalmente esta floresta. O que é que nós propomos para que tal seja possível? Propomos-nos, primeiro que tudo, é preciso conhecer o património. É preciso conhecer a floresta. E para isso, como sabem, metade do país fala-se, desde que eu me conheço e desde sempre, na ausência de cadastro. Não se sabe quem são os donos das propriedades. Com a desertificação dos últimos 20, 30 anos, com a desocupação dos espaços rurais, à segunda geração, eu conheço imensas pessoas, ainda há poucos dias, alguém se me dirigia, uma pessoa que eu conheço, que tinha propriedades florestais, e veio-me dizer, olha, agora fui lá dar com os meus pedaços, todos plantados de eucaliptos. Alguém lá foi plantar eucaliptos. E eu disse, consegues provar que isso pertence para tirar lá os eucaliptos? Não, eu já nem sei onde é que são as tremas daquilo. Portanto, há imenso... Quando a segunda geração, sei lá, os pais morreram, os filhos foram para a cidade trabalhar para o banco, passaram a ir lá de vez em quando, e, portanto, onde não há marcos, onde havia a pedra no tal sítio, era a árvore, não sei o que marcava, e, portanto, há uma quantidade indefinida, portanto, num dos concelhos, dos 7 concelhos onde recentemente foi feito o cadastro, 40% da propriedade desse concelho não foram identificados os proprietários. E, portanto, é impossível gerir o que nem o próprio sabe que lhe pertence. A juntar à pequeníssima dimensão da propriedade, ninguém gera 200 metros, 300 metros, 400 metros. Portanto, o mais fácil é, de facto, semear uns eucaliptos, há aqueles que conhecem, porque aquilo, ao fim de 9 anos, dá uma receita. Se for um pinheiro, tem de esperar 40. E, portanto, há um desordenamento total de floresta que não é certificada. Ao não ser certificada, quer em termos de mobiliário, quer em termos da indústria do papel, não pode ser vendida, por exemplo, na Europa. E, portanto, há aqui um imbróglio e uma ausência de aproveitamento de um recurso que, associado ao desordenamento, cria todas as condições, quando as condições climatéricas se juntam, para provocar a tragédia que todos conhecemos. Portanto, o que é que nós pretendemos? Gerir a floresta, porque ao geri-la vamos aproveitar um recurso fantástico e vamos, com a gestão, reduzir significativamente o risco de incêndio. E ao reduzir o risco de incêndio, estamos a trazer para a floresta também investidores que não investem porque o risco é muito elevado. E, portanto, é quebrar, digamos, este círculo vicioso e é isso que pretendemos fazer através de um conjunto de diplomas que eu resumiria da seguinte forma. Criamos, ponto 1, sociedades de gestão florestal. O que é isso? É uma sociedade na qual podem participar os sócios que entenderem, inclusivamente as autarquias, podem ser também constituídas cooperativas e nós vamos atribuir um generoso regime de incentivos fiscais a quem quiser gerir a floresta. O seu próprio património, o património que quiser arrendar ou o património que o Estado lhe atribuir. Porque o Estado decidiu adotar outra medida. Isto é, vamos criar um balcão único do registro predial e através do qual, até 31 de dezembro de 2018, portanto, nos próximos 2 anos, os proprietários podem registar os seus prédios sem custos. Portanto, com total isenção de taxas, de emolumentos, que era o principal estrangulamento, porque em muitos casos, sobretudo quando há trato sucessório, que o património ainda está em nome do avô, do bisavô, do trisavô, daqueles herdeiros todos, muitas vezes o tratamento de um processo destes é mais custoso do que
o próprio valor da propriedade, e é isso que leva também muita gente a não a regularizar. Portanto, haverá um período de 2 anos, durante o qual as pessoas poderão legalizar esse património. Portanto, irá ser criado um balcão único, virtual e físico, no regime predial. É uma responsabilidade do Ministério da Justiça e portanto, haverá também as associações, as organizações de produtores florestais, irão também ajudar irão ser fornecidos ortofotomapas, portanto, a base cadastral, em que cada proprietário terá de definir o perímetro da sua propriedade, tentar localizá-la, e ela será inserida no predial. E no dia 1 de janeiro de 2019, nós sabemos o que é que não tem dono. Porque até lá, há este período, o que não for legalizado neste período passará a ser registado como terras sem dono conhecido. E essas terras sem dono conhecido vão ser integradas noutro diploma que criámos e que irá à Assembleia, porque alguns destes 12 diplomas terão forçosamente de passar pela Assembleia, porque é competência própria, mas um deles, que é o Banco de Terras, nós vamos criar um Banco de Terras onde será colocado, para além do património que já pertence ao Estado, todo o património sem dono conhecido. Esse património vai para o Banco de Terras e o Banco de Terras pode cedê-lo para exploração a sociedades de gestão florestal, a cooperativas, a autarquias locais. Mas o Estado não poderá dispor deste património, isto é, não poderá aliená-lo, não poderá vendê-lo, durante os 15 anos seguintes, que é o período do uso capião, porque se admite a possibilidade que durante esses 15 anos um eventual proprietário que está no Canadá, na Suíça, ou que está no Seixal, e que, entretanto, conseguiu localizar o seu património, ele ser-lhe-á restituído, se ele estiver entregue a uma sociedade de gestão florestal, ou uma autarquia, ou outra figura qualquer, naturalmente que este proprietário substitui-se ao Estado na qualidade de arrendatário. Porque, normalmente, se foi feita uma exploração, ou, entretanto, ele, se quiser receber o património, recebe depois de um encontro de contas, tendo em conta aquilo que foi investido nele e as receitas que dele se extraíram, portanto, procedentes a esse encontro de contas. Haverá, como é provável, como imaginarão, esta questão é uma questão polémica, não é? Porque já fomos acusados, aliás, de onde menos até esperaríamos, mas de que podemos estar a pôr em causa a propriedade privada. Portanto, a sagrada propriedade privada, o que obviamente não é o caso, por todos os cuidados, porque há este cuidado destes 2 anos, vão ser fixados editais nos consulados, vai ser feita, enfim, uma ampla divulgação, e mesmo assim ainda restarão 15 anos para que depois disso qualquer possa reclamar o seu património. Naturalmente, passado o período de 15 anos de integração desse património no Banco de Terras, o Estado exercerá o direito do uso capião e passará a integrar na sua esfera de propriedade todo esse património. Portanto, basicamente, os diplomas que têm a ver com esta vertente da reforma é a criação das sociedades florestal. Vamos criar também uma simplificação de normas de funcionamento das ZIF, das atuais zonas de intervenção florestal. Vamos alterar, e esta é uma questão fundamentalíssima, alterar o regime do ordenamento florestal. Isto é, até março deste ano, o Ministério da Agricultura terá concluído os planos regionais de ordenamento florestal e depois de março será dado aos municípios um prazo de 12 meses para integrarem nos seus PDMs as normas do plano de ordenamento florestal e passarão a ser as câmaras municipais que passarão a dar as autorizações de plantação e a fiscalização das plantações ilegais. Esta é uma reforma também muito polémica. Ainda ontem houve um prós e contras, onde eu tive a oportunidade de participar, e correu muito bem. Portanto, fiquei muito satisfeito, porque portanto, as críticas foram facilmente desmontáveis e houve um conjunto de aplausos vindo de vários setores. Aliás, se repararam, mesmo entre os partidos políticos, o PEV aplaudiu, porque nós também honramos neste pacote a questão dos eucaliptos, que tínhamos assumido com eles e que consta do programa do Governo, que é não aumentar a área de eucalipto, ainda que permitamos que continuem a plantar-se eucaliptos nas áreas atuais ou naquelas que forem transferidas. Isto é, se há 100 hectares de eucaliptos que estão numa zona que não é adequada para eucaliptos, desde que eles sejam retirados, essa terra seja posta limpa
podem ser instalados esses 100 hectares numa área com aptidão para eucalipto. Portanto, o objetivo é manter o eucalipto na ordem dos 800 mil hectares e aumentar a sua produtividade, porque é possível ter mais madeira na mesma área, porque a produtividade média por hectare é muito baixa. Portanto, há áreas de eucalipto que dão 30 metros cúbicos por hectare, mas a média nacional é de 5 metros cúbicos por hectare. Portanto, basta que nós aumentemos um pouco a produtividade para aumentar a matéria-prima, sem termos necessidade de aumentar a área. Mas isto para vos dizer que já os 2 exercícios que fizemos, o Governo pôs até ao fim de janeiro este pacote em discussão pública. Já fizemos uma reunião do Conselho Florestal Nacional, onde, de facto, as críticas, portanto, o modelo parece estar muito blindado, portanto, porque não há críticas substanciais contra eles. E como digo, há quem apoie, e desde o movimento associativo, enfim, nos próprios partidos políticos, portanto, eu há pouco a dizer, o PEV aplaudiu, porque o acordo dos eucaliptos está lá, o Bloco de Esquerda não se pronunciou, o CDS disse que estávamos a copiar com o Banco de Terras a ideia deles da Bolsa de Terras, o que são coisas completamente distintas. Aliás, a Bolsa de Terras que vem do CDS, deixámos-la ficar tal como está e criámos foi mais coisas que eu poderia explicar, se calhar não temos tempo, mas teria gosto de explicar-vos. O PSD não disse nada sobre esta matéria, a única crítica veio do PC. Portanto, e veio no sentido, uma crítica até um pouco dura, no sentido de que estamos a pôr em causa a propriedade privada e a transferir para a esfera, não para a esfera privada, não, a dizer que estamos com as sociedades de gestão florestal, estamos a tirar dos pequeninos para dar aos grandes. E, portanto, é uma questão que eu acho que não se coloca. Primeiro, porque a pequena propriedade é insuscetível por si só de ser gerida. Segundo, porque os mesmos benefícios que damos às sociedades de gestão florestal daremos a cooperativas, daremos às autarquias. E até podemos colocar as sociedades de gestão florestal na terceira prioridade, depois das outras entidades não quererem pronunciar-se. Mas, de qualquer modo, acho que é uma crítica de um parceiro nosso parlamentar e que deve ser tida em conta, mas pronto, apesar de ter sido expressa com alguma cautela, apesar de tudo, acho que é uma crítica que devemos ter em conta. Depois temos ainda uma proposta do Ministério da Economia que é para criar centrais de biomassa para que os desperdícios da floresta, tanto com ajuda à produção de energia e também estamos a estudar a possibilidade, no Ministério da Economia, da produção de biofuel, porque há experiências já com algum sucesso de que é possível produzir energia e dos destroços da floresta produzir biofuel, portanto combustível, portanto, em que, neste caso, a produção de energia até seria o subproduto, o produto principal seria o biofuel. Pronto, e depois há outros diplomas menores, não perderei muito tempo. Portanto, no que diz respeito à titularidade da floresta, é o tal sistema, já vos falei, da criação do Sistema de Informação Cadastral Simplificada, o chamado registro, o Sistema de Identificação e Registro dos Prédios sem dono conhecido e o Banco de Terras e o Fundo de Mobilização de Terras, porque iremos, neste Banco de Terras, para onde vai todo o património que já é do Estado, mais o património sem dono conhecido, o objetivo é depois alugá-lo, arrendá-lo e vendê-lo. Arrendar, no caso das propriedades agrícolas, a agricultores, com preferência para os jovens agricultores, para refugiados, porque não, e no caso das propriedades florestais, para as tais sociedades de gestão florestal, autarquias, cooperativas, arrendando, e do arrendamento e da venda desse património vai reverter para um fundo, para que através desse fundo possamos comprar novo património para voltar a dar de arrendamento, para instalar novos agricultores, para instalar novas sociedades de gestão florestal. E por último, a terceira componente, peço desculpa, que é a defesa da floresta. Portanto, alteramos o chamado Decreto-Lei 124, introduzindo algumas melhorias, designadamente aquela questão da limpeza à volta dos 50 metros, que agora vai ser dada a possibilidade ao vizinho de poder limpar, se por acaso o vizinho do lado não limpou, e depois exigir-lhe o ressarcimento dessa despesa. Os sapadores florestais, vamos
equipar mais 20 novas equipas por ano e vamos reequipar 44 já neste ano, porque das 200 e tal equipas de sapadores florestais, 100 e tal ainda são do tempo em que eu fui ministro. O que quer dizer que os seus veículos, os seus equipamentos estão completamente obsoletos e, portanto, vai ser necessário reequipar de novo. Enfim, como sabem, o kit é composto por uma pick-up 4x4, com uma série de equipamentos, enfim, que custa algum dinheiro, e, portanto, não é possível aumentar, deixando aquelas que estão, digamos, sem equipamentos funcionais, não é? Portanto, vamos também adotarmos também um diploma para o fogo controlado, portanto, isto é uma técnica que exige, portanto, algum know-how e, portanto, e alguns custos, que vai custar cerca de 2 milhões por ano. Enfim, há um conjunto de outros diplomas que eu acho que, dado o adiantado da hora, não iria entrar em detalhe. Portanto, basicamente, isto é para vos demonstrar que houve uma interligação, talvez é a primeira vez que fizemos isto, de vários ministérios. Portanto, abordámos a questão da floresta, não exclusivamente na ótica do Ministério da Agricultura, mas numa ótica que envolveu 8 ministros, num grupo de trabalho em que estiveram eles próprios diretamente envolvidos. Nós temos agora este pacote, ele está no site do Governo, portanto, com links e com mails para onde podem ser enviados todos os contributos. Reunimos os órgãos consultivos do Ministério da Agricultura e do Ambiente, acordámos com o Pedro Nuno que faremos um debate no Parlamento na primeira quinzena de dezembro, iremos fazer um debate geral sobre este pacote. Vamos realizar 7 sessões regionais em todas as regiões do país, até meados do mês de dezembro. Tive o cuidado de fazer com que todas elas, depois de troca de impressões com alguns deputados e presidentes das federações, para que elas ocorressem às segundas-feiras, para que os deputados possam participar. E depois de tudo isso, o Governo reavaliará todos os contributos, todas as sugestões e fará a aprovação definitiva destes diplomas em Conselho de Ministros e enviará para a Assembleia da República aqueles 3 ou 4 que são da competência exclusiva do Parlamento. Portanto, o objetivo era trazer-vos aqui esta informação genérica, digamos, apelar ao envolvimento do grupo parlamentar neste debate, não sei se querem também promover alguma audição, aquilo que acharem, mas para vos dizer com falsa modéstia que acho que esta é uma grande reforma do Governo. Portanto, e aqueles que nos acusam da ausência de vocação e de vontade reformista, aqui estamos para os desmentir, porque naturalmente que estamos aqui a trabalhar a longo prazo. Ainda ontem nos prós e contras me perguntavam, então, mas para o ano já vamos ter as aeronaves na Força Aérea? Eu disse, não, para o ano ainda não vamos ter, porque estamos vinculados a um contrato de prestação de serviços que vem do Governo anterior e que só acaba no próximo ano. E se fôssemos rompê-lo agora, teríamos de pagar alguns milhões de euros de indenização. Mas já está decidido que os meios aéreos dos Estados passarão no ano seguinte a ser operados pela Força Aérea. E já está decidido que na Lei de Programação Militar e nas características das aeronaves a contratar no futuro, elas terão em conta a especificidade também de combate aos incêndios, característica que as atuais aeronaves não têm, razão pela qual a Força Aérea não pode utilizá-las no combate aos incêndios. Enfim, para além de, na questão da prevenção, um conjunto de outras iniciativas, como o recurso a câmaras de vídeo em algumas zonas mais sensíveis, como o recurso a drones, também na vigilância da floresta, a adicionar ao sistema convencional dos postos de vigia, etc. Em suma, pedindo desculpa se fui extenso demais, mas a matéria também o é, mas para vos dar conta que esta é a reforma na qual vamos estar empenhados e a qual queremos, no fim do mandato, deixar parcialmente executada, tendo em conta, obviamente, que a questão central do cadastro, como vos disse, 2 anos não é nada, mas também não é possível dar menos de 2 anos para fazer uma tarefa ciclópica que está há 900 anos por fazer, não é? E, de qualquer modo, há aqui um horizonte claro, pré-datado, provavelmente no ano que vem vão-nos acusar, quando houverem incêndios, que afinal a reforma ainda não deu resultados suficientes, mas ela não está pensada para ter resultados a 1 ano, é para ter resultados a 2, a 5, a 20, a 50, a 100. Muito obrigado.